A partir da data de hoje, começamos um novo tempo em Bela Vista, um novo tempo em Pinheiros. E a partir de agora, todas as vezes que nós recebemos a visita desse casal extraordinário, eles agora serão conhecidos entre nós. Irmãos, e você pode pensar o que for disso. Eu não sei o que o diabo coloca na sua mente quando nós falamos sobre isso. Não é bajulação, irmãos. É cultura de honra. Nós honramos o legado plantado por eles. E a partir de agora, eles serão os nossos pastores plantadores aqui. Pastores da equipe executiva do ministério. E tal qual nós honramos os nossos apóstolos, pastores escovinos, ribeiros e todos os outros, nós iremos honrá-los da mesma forma. Nós não teríamos feito o que fizemos se eles não tivessem sido enviados no tempo que eles foram enviados. Poderíamos fazer de outro jeito, mas não da forma e não da excelência, não do jeito que eles fizeram. Amém, queridos? Eu quero crer junto com você que nós iremos experimentar de uma boa medida da semente, da palavra de Deus através da vida desse homem. E eu quero te pedir que estenda a sua mão para cá. Amém, irmão? Nós te damos graça, Senhor, por esse tempo oportuno que o Senhor sonhou, que o teu Espírito já tinha visto lá atrás. Nós sabemos, Deus, que nessa manhã algo extraordinário será plantado no nosso coração, através da vida e da revelação no Espírito do teu Filho, Pai, o nosso pastor amado Lucas Paulo e da pastora Mariana nessa manhã, Pai, de domingo. Nós sabemos que não é um domingo normal. Nós sabemos que é um domingo, Pai, extraordinário, onde o Senhor dividirá as águas entre o passado e presente e o futuro glorioso que nós viveremos nessa cidade. Obrigado, Pai, pela rica oportunidade de ouvir o teu filho, Pai, que tem sido até aqui um homem sensato, um homem justo, um homem, Pai, que tem se doado integralmente por essa casa e essa cidade. Em nome de Jesus, nós queremos receber dele essa boa semente. Amém, amém e amém. Glória a Deus. Bom dia, Igreja United Bela Vista! Você está feliz? Você é feliz? Glória a Deus, meus irmãos. Que satisfação imensa, que honra, que privilégio inigualável ter a oportunidade de compartilhar o Evangelho com você mais uma vez, mas não apenas mais uma vez. Eu creio que hoje o Senhor vai continuar fazendo a sua obra de forma única, corações serão alcançados, pessoas serão libertas, curadas. Eu creio que o Evangelho, mais uma vez, vai produzir aquilo que ele produz, vida para nós, amém? Glória a Deus, pastor, obrigado pelas honras. Eu me sinto um privilegiado, eu e minha esposa, de termos a oportunidade de até aqui termos liderado a plantação, fundamentação dessa obra. Não somente por aquilo que nós tivemos a honra de viver, mas também de partilharmos juntos com vocês. Não poderíamos viver nada do que vivemos até aqui se estivéssemos sozinhos, né? Graças a Deus, a igreja não é feita por homens, ela é feita por Deus, e quando Deus decide fazer algo, Ele não apenas levanta um ou outro, mas Ele chama um povo, né? Então, eu fico muito feliz de poder presenciar esse momento, sabendo que ele é um marco histórico de coisas ainda maiores que virão. Amém, gente? Bom, hoje eu quero partilhar uma mensagem com você, pretendo ser bem objetivo, mas eu quero iniciar fundamentando o fato de que toda a obra de Deus sempre foi e continuará sendo maior do que os homens que Deus usa para liderar um povo. Toda a obra de Deus sempre foi e vai continuar sendo maior do que os homens que Ele usa. Ao longo das Escrituras, nós vemos o Senhor levantando líderes para iniciar jornadas, abrir novos caminhos, mas no tempo certo também passar o bastão a outros. Eu quero te lembrar que você só foi alcançado porque Deus está envolvido nessa obra. Deus levantou homens como o apóstolo Paulo, que lemos muito sobre as suas cartas aqui. Deus levantou homens como Abraão, como Isaac, como Jacó, mas aprove a Deus de fazer o evangelho dele chegar até nós, porque Ele está envolvido nisso. Glória a Deus que nós podemos aprender muito com a vida de líderes que Ele levantou e usou durante a história. Homens e mulheres que dedicaram a sua vida em obediência para fazer a vontade de Deus. Mas se não fosse Deus envolvido nessa história, o Evangelho não teria chegado até nós. O Evangelho só chegou até aqui porque Ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Amém? Então, se a obra de Deus dependesse de homens, essa obra ela já teria morrido há muito tempo. Mas graças a Deus que Ele mesmo é quem garante
a expansão do seu reino, é Ele quem fundamenta a sua igreja, é Ele quem faz a sua igreja expandir e crescer para a honra e glória do seu próprio nome. Então Deus, Ele não está preocupado em sustentar títulos ou biografia dos homens e mulheres que Ele levanta, senão seria apenas mais um império humano fadado à ruína. O reino de Deus é sustentado por promessas eternas, pela mão invisível do Criador que escreve a história através de homens, mas que jamais depende deles. Um desses homens, muito usado pelo Senhor, homem que nos ensina muitas coisas, é Moisés. Homem que um dia foi encontrado às margens do rio, mas um homem que também foi levantado por Deus, tirado das águas, criado no palácio de Faraó. Deus sustenta esse homem, levanta ele para desafiar impérios, humilhar os deuses pagãos, dividir o mar, entregar a lei, estabelecer o tabernáculo. Um homem muito usado. Mas Moisés, embora tenha sido libertador, ele não foi o conquistador da terra prometida. Ele conduziu Israel pelo deserto, formou uma nação, estabeleceu a adoração, o sacerdócio, a moral e a lei, mas ele não entrou na terra prometida. O propósito do Deus de Abraão, de Isaac e Jacó continuou também além da biografia de Moisés. Eu quero chamar a sua atenção para a história que leremos hoje, a partir da vida deste homem, para que a gente possa aprender alguns princípios e também conectando eles à vida daquele que vem e recebe o bastão de Moisés para liderar o povo à entrada na terra de Canaã. O título da mensagem dessa manhã é Chegou a Hora, Josué. Pega a sua Bíblia, abra comigo em Números, no capítulo 27, versículo de número 15. Números 27, 15. Enquanto você abre, eu quero contextualizar para que a gente entenda o que está acontecendo a partir do momento que a gente vai entrar nessa leitura. Coisas estão acontecendo aqui. Israel estava nos últimos momentos da sua jornada no deserto. O povo já havia saído do Egito, recebido a lei, atravessado 40 anos de peregrinação, estava acampado próximo ao Rio Jordão, às portas da terra prometida. Então o povo está às vésperas da travessia para Canaã, e é exatamente nesse ponto que Deus chama Abraão para avisar algo a ele. Abraão havia desobedecido uma ordem explícita de Deus, e a consequência disso é o veredito de Deus a respeito do futuro. Deus chama Moisés e diz para ele: suba ao monte e olhe a terra, porque você não vai entrar. Você verá a terra, mas não entrará. Graças a Deus que não é o nosso contexto aqui. Nós estamos passando por uma fase de expansão do reino de Deus, e toda a transição que tem acontecido há mais de 1 ano e 2 meses não é uma consequência de desobediência. Mas o que eu quero te dizer, e o princípio que eu quero captar com você, é que Deus não mudou o seu plano independente dos homens. Embora Moisés tivesse desobedecido a ordem de Deus, Deus continua fazendo cumprir o propósito que Ele mesmo havia estabelecido para o seu povo. Em meio a esse contexto, sabendo Moisés que a sua missão ela tinha um tempo pré-determinado, agora nós faremos a leitura do clamor de Moisés para o Senhor, entendendo tudo isso. Números 27:15 diz: então Moisés disse ao Senhor: Senhor, Tu és o Deus que dá fôlego a todas as criaturas. Por favor, indique um homem para ser o novo líder da comunidade. Dá a eles alguém que os guie onde quer que forem e os conduza nas batalhas, para que a comunidade do Senhor não seja como ovelhas sem pastor. Moisés sabia que o seu tempo estava terminando, ele sabia que havia um tempo pré-determinado, mas é interessante a gente perceber que a preocupação de Moisés não é com a sua própria liderança. A preocupação de Moisés é que Deus pudesse levantar alguém para continuar. É importante a gente olhar para o coração deste homem e perceber que ele não tinha ali uma auto-idolatria da sua liderança. O lamento dele não é que ele não continuaria, o lamento dele é pelo povo, e o clamor dele é para que Deus responda levantando o outro, para que o propósito de Deus continuasse a se cumprir. E sabe, meus irmãos, líderes sábios, eles não lutam para permanecer, eles se preocupam com a continuidade do propósito.
Sabendo nós também que teríamos um tempo pré-determinado aqui, eu quero fazer um paralelo desses princípios que leremos ao longo dessa história, para poder trazer uma aplicação no nosso contexto. Embora houvesse um contexto específico ao qual essa história acontece, eu acredito que os princípios ali vividos, eles podem ser replicados para nós, a nossa realidade, a nossa vida, e não apenas a nossa vida em comunidade, mas a nossa vida pessoal. Todos nós temos um chamado, precisamos estar atentos a essas instruções do Senhor e as instruções que essa história nos ensina. Nós sabíamos que quando viéssemos para São Paulo, teríamos um tempo pré-determinado no estabelecimento de uma comunidade local. Você sabe, você que está aqui desde o início, você teve a oportunidade de ouvir não apenas uma, mas diversas vezes da nossa boca, minha e da minha esposa, que era muito importante que você estivesse aqui pelo propósito e a visão que Deus estava estabelecendo nessa comunidade, porque um dia nós não estaríamos mais. Nós sempre dissemos isso, desde a época do hotel. Você precisa estar aqui, porque Deus te enviou para cá e te plantou debaixo dessa visão, porque essa visão vai continuar, até mesmo no dia que nós não estivermos aqui. Temos uma missão. Não esteja aqui por causa de homens, esteja aqui por uma direção do Senhor, porque Deus está reunindo o seu povo para resgatar o perdido, para libertar aquele que Satanás tem apreendido nesse tempo. E graças a Deus que o Senhor teve nos dando graça para toda essa estação. 3 anos e meio se passaram, vivemos tantas coisas aqui, tantas histórias maravilhosas, né? Desde a época do nosso café no Starbucks. Para quem não sabe, nós chegamos em São Paulo, fizemos um momento de conexão com as pessoas aqui, chamado Free Coffee. Nós recebemos mais de 100 pessoas nesse encontro no Starbucks. A gente fazia uma escala de encontros, e tem gente que esteve lá nessa época, né, do Free Coffee. Quem esteve lá no Free Coffee? Olha só, tem algumas pessoas aqui fiéis, né, perseverantes. Eu me lembro como se fosse hoje desse dia. Mas a verdade é que Deus, ele começou a gerar essa estação em São Paulo, né, estação que se continua, mas essa visão para o estabelecimento dessa igreja, antes de nós virmos para cá, isso começa na verdade em fevereiro de 2020. Quando nós estávamos aqui em São Paulo, eu e minha esposa fazendo uma visita, já morávamos no Rio de Janeiro na época, enquanto andávamos por aqui, na região próxima ali da Paulista, o Senhor falou ao meu coração de forma muito clara, como poucas vezes o Senhor fala comigo, né? Mas geralmente Ele faz assim na minha vida em momentos muito marcantes e específicos. E Ele falou comigo: a próxima estação de vocês vai ser aqui em São Paulo. Eu tinha convicção que assim seria. Compartilhei com a minha esposa, ela agarrou essa palavra também. Voltamos para o Rio, eu compartilhei com os apóstolos, e a partir dali começamos a gerar. Eles começaram a nos preparar intencionalmente para esse envio. Estávamos dispostos a servir, nem sabíamos que nós seríamos os líderes de uma futura plantação, mas estávamos disponíveis a obedecer ao Senhor da forma que Ele quisesse nos usar. Então, fevereiro de 2022, 2 anos depois, Igreja United São Paulo é estabelecida aqui. Nosso primeiro culto oficial foi no dia 13 de fevereiro. 2 anos gerando uma palavra. Como o pastor Vinícius compartilhou, nos nossos primeiros contatos, ainda no Rio, nós colocamos um mapa de São Paulo na nossa sala. Esse mapa está inclusive ali na sala pastoral, ele é bem rústico, né? Eu fiz um print do Google Maps, mandei imprimir numa escala enorme. E comecei a sonhar, começamos a gerar esse tempo. E eu lembro que o Senhor me deu uma direção muito específica de usar o MASP como marco zero, como um ponto de referência para onde a igreja se estabeleceria. A partir dali eu desenhei alguns raios de 3 e 5 quilômetros de distância, apontando como o ponto central do alcance da Igreja United nesse primeiro campus aqui no centro. Quando chegamos em São Paulo, começamos a tentar discernir para onde o Senhor nos levaria, e de fato o Senhor continuou afirmando essa mesma região e nos abriu a porta do Hotel Melian Paulista, onde permanecemos durante 9 meses lá. Foi um milagre, eu não tenho tempo de entrar nesses detalhes, mas foi uma porta realmente milagrosa e sobrenatural que o Senhor abriu para que nós estivéssemos nesses 9 meses lá. Foi um tempo glorioso, mas sabíamos também que seria um tempo breve. 9 meses depois, chegamos aqui, nesse lugar onde você está hoje. O Senhor compartilhou comigo uma visão sobre como era esse prédio. Estava difícil de encontrar. Eu já estava há mais de anos sondando a região para poder ter um parâmetro mobiliário e, enfim, estudando a região.
Até que um dia, em setembro de 2022, o Senhor me deu uma visão antes de eu dormir, e eu escrevi num bloco de notas, compartilhei com os pastores Mendes, com os pastores Cardoso. Eu falei: gente, por favor, não estou encontrando esse prédio, me ajudem a encontrar esse lugar. O Senhor me deu essa visão. Acho que umas 2 semanas depois, eles estavam passando aqui na frente, depois do aniversário da Tati, se eu não me engano. Cadê a Tati? Acho que ela está por aqui. E eles olharam para essa fachada e falaram: é aqui. Marcaram para eu vir fazer a visita com a minha esposa. E realmente eu saí daqui convicto de que o Senhor estava nos dando esse lugar. A gente tem uma foto tirando a faixa, né? Eu não queria vir no começo, né? Porque o preço era muito alto, né? Mas, inclusive, essa foi uma confirmação de que era do Senhor. Porque se fosse de Deus, eu tinha certeza que ia dar certo. Eu saí daqui dando risada, eu me lembro de eu dando ré ali, ó. Falando: gente, se é de Deus, já é nosso. Naturalmente falando, a gente não conseguiria alcançar as condições para entrarmos aqui e assumirmos um compromisso no aluguel nesse prédio. Mas porque foi de Deus, né? Deus abriu a porta. Me lembro dele dando uma palavra para mim e para minha esposa: vamos lá para o prédio. E a gente se posicionou aqui onde está esse altar aqui, que hoje antes não tinha. A gente gravou um vídeo onde praticamente, resumidamente, nós tomamos pela fé o prédio do proprietário. Mas foi feito um contrato, tá? Feito um acordo. Também de forma muito, muito sobrenatural, nós entramos aqui nesse prédio com um acordo fantástico. E Deus abriu, mais uma vez, uma nova estação para a gente viver. Sabíamos que tinha um tempo pré-determinado. Vivemos com muita intensidade. Mas foi chegando um momento onde, no nosso coração, o Senhor começou a trazer uma clareza de que a estação estava mais perto do fim do que esteve do começo. Ela estava mais perto do fim do que do início, e agora era o momento de começar a gerar essa próxima geração. Quem seria a geração de líderes que agora levaria essa igreja para uma nova estação, para entrar numa terra prometida que o Senhor havia plantado já desde antes da fundação do mundo, para este tempo, para a Igreja United em São Paulo, aqui no bairro do Bela Vista. Então, foi o tempo em que o Senhor começou a falar conosco a respeito deste casal que vocês sabem quem são. Eu quero continuar a leitura desse texto com você, no versículo de número 18. Quando o Senhor, quando Moisés clama ao Senhor a respeito de um novo líder, o Senhor respondeu a ele: convoque Josué, filho de Num, em quem está o Espírito, e coloque as mãos sobre ele. Apresente-o ao sacerdote Eleazar diante de toda a comunidade e encarregue-o publicamente de liderar. Transfira a ele parte da sua autoridade, para que toda a comunidade de Israel lhe obedeça. Aqui é dado início à transição de Moisés para Josué. Ainda não é a transição definitiva, mas Moisés já sabia quem é que lideraria o povo num tempo onde ele não estaria mais. Meus irmãos, Deus ele nunca é pego de surpresa. Quando um ciclo se encerra, já existe um outro preparado pelo Senhor. Assim como também foi para um tempo como este, que o Senhor tem levantado este casal maravilhoso. Eu não me lembro exatamente a data, mas eu me lembro o momento em que Deus confirmou ao meu coração, eu e a minha esposa, a respeito desse casal. Eu não me lembro se era final de 2023 ou início de 2024, mas tivemos essa clareza. E foi interessante que era uma certeza tão clara no meu espírito, que nós nem chegamos a conversar, mas eu tinha certeza que eles também sabiam. Houve um Revival Night aqui em março de 2023, em março de 2024. E os apóstolos vieram para pregar, foi um tempo sobrenatural, foi maravilhoso, se eu não me engano foi 18 de março. E eu me lembro que nós estávamos sentados aqui numa roda. O apóstolo convocou uma reunião com a equipe pastoral no final do Revival. E naquele momento, o apóstolo sempre com esse encargo profético de apontar e trazer visão para o futuro. Ele olhou para mim como quem diz: você já sabe quem é, eu posso falar. Eu nem tinha falado nada com eles, mas eu sabia que o mesmo Espírito testificava no coração deles. Eu disse para ele: apóstolo, eu nem falei nada com eles, mas eu tenho certeza que eles sabem. Pode falar. E naquele momento o apóstolo direcionou a palavra a eles. E parece que toda a equipe pastoral já estava conectada, porque o Espírito Santo estava trabalhando. Deus não havia sido pego de surpresa.
Ele é o autor dessa obra. Foi Ele quem nos encarregou, Ele sabia também quem daria continuidade, Ele sabia que você estaria aqui. Ele sabe, assim como Ele sabe também das estações que você viveu até aqui, do tempo que Ele encarregou você para atuar de forma poderosa nos lugares que Ele tem te dado hoje. Assim também foi nesse momento. E ali começou o nosso tempo de preparação intencional. Isso foi em março. São 1 ano e 3 meses atrás. Deus não é pego de surpresa, e eu tenho certeza que você também não foi. Porque durante todo esse tempo aqui houve uma preparação muito saudável. Houve uma preparação gradual. Pastor Vinícius e pastora Karen começaram a ser, aos poucos, mais expostos, começaram a aderir mais responsabilidades. A autoridade deles começou a ser construída diante de vocês. E, gente, eu posso dizer para vocês que talvez, assim como Moisés olhava para Josué e falava, tinha que ser ele mesmo. Eu posso olhar para eles e dizer a mesma coisa. Eu e minha esposa temos total paz e convicção no nosso coração que todo esse tempo foi muito primordial, muito necessário, mas a gente também teve a convicção de que eles são as pessoas levantadas pelo Senhor, escolhidas, as pessoas certas para esse novo tempo. Não perfeitos, assim como nós também não somos, mas as pessoas escolhidas pelo Senhor, isso é o que mais importa. Eu me lembro de algo, eu quero compartilhar isso aqui, pastor. Hoje eu vou passar o bastão, tá? O meu copo. Ele pediu e eu falei, é seu. Ele vem com algumas críticas. Tem gente que vê os vídeos lá e fala, por que ele está usando um copo assim? Quando eu vi o copo, eu parei de ouvir a mensagem. Meu Deus, gente. É cada coisa que eu tenho que ler nos comentários, vocês não têm ideia. Mas amém. As pessoas que estão aqui, eu acho que não tem um problema tomar água no copo, né? Assim. Eu espero. Mas vamos lá. Eu me lembro deles nos procurando em 2021, ainda no Rio de Janeiro. Nós já sabíamos que viríamos para São Paulo. Eles estavam entrando numa estação de transição no ministério. Eles foram nos visitar lá em Vila da Penha, nós nem sabíamos quem eram eles. E no final do culto, esse casal esperou a gente na porta e vieram falar conosco. A igreja era pequena, estava abarrotada de gente. E eles falaram para nós que queriam ter um tempo com a gente. Que Deus estava enviando eles para São Paulo. Eles queriam se conectar com essa visão e com esse propósito da United aqui também. Tivemos um tempo, jantamos juntos. Foi um tempo muito intencional, porque eles tinham convicção de um propósito. E eu me lembro de algo que ele falou naquele momento e nunca saiu do meu coração. Ele disse assim, pastor, eu quero ser um Josué para você. Josué, aquele que serviu Moisés, esteve junto com ele durante todo esse tempo, até chegar perto da travessia. Foi um homem muito fiel. Ele, muitas vezes, certamente, não tinha o prestígio que Moisés, o líder daquele tempo, tinha. Foi um servo discreto, mas cheio do Espírito. E o pastor Vinícius e a pastora Karen, mas eu falo diretamente para ele por causa dessa palavra que ele liberou naquele momento e eu agarrei no meu coração. Durante muito tempo ele esteve aqui servindo no anonimato, mas ele andou junto comigo, sendo quem ele disse que seria. No começo ele estava meio desviado, mas a gente ajudou ele. Foi um tempo de preparação, né? Um tempo de adaptação a São Paulo. Brincadeira, gente. Deus trouxe ele para cá através de uma porta de trabalho, eles dois, e houve um tempo de adaptação deles a essa nova temporada. Mas eu queria falar uma coisa para toda a igreja. Quem é líder, e especialmente quem pastoreia, sabe do que eu vou falar é verdade. A gente escuta umas 10 vezes por dia alguém dizendo assim, pastor, conta comigo, eu estou aqui.
E assim, eu, de verdade, embora acredite nas pessoas, eu não tomo uma expectativa muito grande do meu coração, porque eu sei que muitas vezes essas palavras, elas partem de uma intenção genuína. Mas infelizmente, a grande maioria, a esmagadora maioria das vezes, é uma intenção boa, mas uma disponibilidade não compatível com essa intenção. E tá tudo bem. Cada pessoa tem seu tempo, tem a sua estação, tem o seu chamado, tem o seu propósito. Mas ele honrou com a palavra dele. Ele honrou, ele esteve junto conosco. Eles dois têm sido até aqui um amparo muito fundamental para essa obra. Assim como toda a equipe pastoral mas especialmente eles, nesse último tempo, nessa última temporada de preparação, eles foram de fato como um Josué para nós, sustentando os nossos braços, nos ajudando, mantendo de fato a lembrança do propósito dessa comunidade local e sendo encorajadores também para nós, servos fiéis. Pois é, chegou a hora, Josué. A gente chegou num tempo e assim como Israel precisava atravessar o Rio Jordão, e Deus ele trabalha com estações, com momentos de travessia, chegou um tempo de travessia para essa comunidade também. Em Eclesiastes, a Bíblia fala que há um tempo preparado por Deus debaixo do céu, para cada coisa. Há tempo de plantar, há tempo de colher. E eu creio, meus irmãos, de todo o meu coração, que existe um tempo de colheita muito grande chegado para essa comunidade aqui. Antes de começarmos a obra aqui, eu me lembro de uma palavra profética que o apóstolo liberou sobre nós. Ele disse: a partir do 3º ano vocês vão experimentar um tempo de expansão sobrenatural aqui. E ele me falou mais algo, ele falou: não seja guiado pelo povo, continue escutando a voz de Deus. E a voz de Deus deixa claro para nós que chegou um tempo de travessia. Eles iam conquistar a terra prometida. Existia um tempo preparado pelo Senhor, e debaixo dessa palavra profética eu também creio que a Igreja United Bela Vista está prestes a entrar na melhor estação até aqui. Essa comunidade vai entrar num tempo de promessas feitas pelo Senhor há muito tempo atrás. Antes mesmo de nós tomarmos conhecimento a respeito dessa obra, desde antes da fundação do mundo, Deus já havia nos escolhido para essa estação. E glória a Deus que os fiéis chegaram até as margens do Jordão agora. Os remanescentes estão aqui. Alguns da fase do Free Coffee, outros da fase do Espaço Mind, outros da fase do hotel, outros da fase que a gente entrou aqui no prédio, outros que acabaram de chegar, mas existe um ponto de convergência em todas essas histórias, onde o passado e o presente de todos se encontram para um futuro extraordinário que Deus tem preparado para nós. Independente da história que você percorreu até chegar aqui, Deus escolheu o tempo presente para conectar você para uma missão futura para essa comunidade. Então essa palavra é específica para a membresia. Eu sei que temos muitos visitantes hoje aqui. Eu peço licença para liberar essas palavras especificamente sobre a membresia, porque a membresia é composta por pessoas que um dia disseram ter escutado a voz de Deus para se enraizarem nesse lugar. Você sabe, meus irmãos, que nessa comunidade, enquanto nós lideramos todas as classes de membresia aqui, nós sempre dissemos a mesma coisa: olha, você que é crente, você precisa tomar essa decisão por uma direção de Deus. Você não pode tomar essa decisão por qualquer outra coisa além de uma direção de Deus. Além de você ter uma convicção no seu coração que Deus está te plantando aqui. Igreja não é apenas um lugar para você visitar, para você frequentar. Se assim fosse, e se assim é para alguns, é muito fácil você escolher o lugar que você frequenta a cada domingo e trocar a cada domingo para um que você acha que é melhor. Mas isso é muito superficial, essa é uma relação muito rasa. A igreja é mais do que um lugar para frequentar, ela é uma família para pertencer. Então eu falo isso para a membresia porque a membresia tem um compromisso local. Deus está levando esse povo para uma estação ainda melhor do que todas as outras que nós vivemos até aqui. Esse é o Deus que trabalha de glória em glória, é o Deus que vai continuar superabundando nessa casa. Avançando um pouco na história e caminhando para a parte final,
Chegamos então a Josué no capítulo 1, versículo de número 2. Josué 1, 2. Vimos até aqui que Moisés sabia que a sua missão tinha um tempo pré-determinado por Deus. Falamos também que Deus já havia separado alguém. E agora, quando Deus ele afirma sobre Josué a missão para esse novo tempo, Ele está afirmando para mim e para você que, embora a liderança possa mudar, a promessa de Deus permanece para sempre. E olha só o que ele diz: chegou a hora de você conduzir todo este povo, os israelitas, para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que eu lhes dou. Eu darei a vocês todo o lugar que pisarem, conforme prometi a Moisés, desde o deserto de Negueb ao sul, até os montes do Líbano ao norte, desde o rio Eufrates até o mar Mediterrâneo a oeste, incluindo toda a terra dos hititas. Enquanto você viver, ninguém será capaz de lhe resistir, pois eu estarei com você, assim como estive com Moisés. Não o deixarei, nem o abandonarei. Seja forte e corajoso, pois você conduzirá esse povo para tomar posse da terra que jurei a seus antepassados. Seja somente forte e muito corajoso. Tenha o cuidado de cumprir toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela nem para um lado nem para o outro. Assim você será bem-sucedido em tudo o que fizer. Relembre continuamente os termos dessa lei. Medite nela dia e noite, para ter certeza de cumprir tudo o que nela está escrito. Então você prosperará e terá sucesso em tudo o que fizer. Essa é a minha ordem. Seja forte e corajoso. Não tenha medo nem desanime, pois o Senhor, seu Deus, estará com você por onde quer que você andar. Moisés sai de cena. Deus aparece a Josué e reafirma a mesma promessa. Assim como fui com Moisés, eu também serei contigo. Deus, ele não muda as suas promessas, mas ele troca a mão que carrega o cajado. Porque a visão de Deus, ela não morre com homens, ela permanece porque ela nasceu no céu. Esse é o momento em que Deus afirma a liderança de Moisés, em que Deus o encoraja a seguir, em que Deus o encoraja a avançar. Meus irmãos, aqui, mais do que uma autoridade espiritual é dada, é compartilhada, mas a partir deste momento, essa autoridade espiritual também é manifesta. O povo reconhece a liderança de Josué. O povo sabia que Josué estava sendo levantado por Deus. E eu acredito, meus irmãos, que essa é uma garantia principal para todos nós aqui. Deus está envolvido nessa obra. Deus está envolvido nessa transição. Deus está envolvido nesse novo tempo. Saber que Deus é quem está fazendo tudo, que Deus é quem está preparando tudo. E, meu irmão, que transição maravilhosa. Eu posso dizer para você que, como pastor e no ministério há 10 anos, eu tenho escutado falar e muitas vezes tenho visto, graças a Deus, a nossa casa tem sido preservada disso, mas muitas lideranças, muitas transições que precisam ser realizadas de forma muito abrupta, porque algo sério aconteceu. Muitas vezes por causa de pecado, muitas vezes por causa de uma desobediência, muitas vezes por causa de inúmeras coisas. Mas você está numa casa que está passando por uma transição muito saudável. 1 ano e 2 meses de transição. Ninguém foi pego de surpresa aqui também, assim como Deus não foi. Mas eu quero te lembrar também que é Deus que está fazendo essa transição. Embora nós tivéssemos feito planos, inclusive para fazer oficialmente a transição em setembro. É do homem fazer planos, mas Deus é quem executa todos eles. Se você está um pouco perdido na história, na semana retrasada, os nossos apóstolos estiveram aqui. E a transição espiritual aconteceu. Eles vieram aqui para comunicar a respeito de uma transição que aconteceria em setembro, para a nossa conferência. Inclusive, essa conferência está de pé. Será uma conferência para São Paulo.
Faça a sua inscrição, tá lá no link da bio do nosso Instagram. Vai ser um tempo muito especial, muito poderoso. Mas enquanto ele estava ministrando, enquanto ele ia pregando, e o apóstolo sempre muito guiado pelo Espírito, o Espírito de Deus também começou a falar aos nossos corações. Falou ao da minha esposa durante a semana. Durante a semana ela veio aqui, arrumou a caixinha dela da sala pastoral e falou: eu vou tirar as minhas coisas já, porque quando for setembro já vai estar tudo pronto, você pega de surpresa. Mal sabia ela que ela já estava arrumando, justamente porque a surpresa estava chegando. Enquanto ele ministrava a mensagem aqui no domingo retrasado, o Senhor começou a falar ao meu coração. Assim como depois soubemos que Deus já havia falado ao coração deles também. Deus falou comigo: é hoje. Eu olhei para minha esposa e falei: linda, é hoje. Tudo bem? Ela: amém. Respirou fundo e amém. Eu sabia que eu precisava falar isso para o apóstolo. Eu acreditava que Deus estava movendo ele, mas ele precisava ouvir isso de mim também. Depois de um momento de oração, ele desceu, eu falei: apóstolo, falei em inglês ainda, tá? Se você quiser fazer hoje, if you want to do today, we are ready. Se você quiser fazer hoje, nós estamos prontos. Ai, ai. E aí, ele falou amém, pastor. Falou com a apóstola, subiu aqui, e eles conduziram um momento de transição espiritual. Sabe, gente, você está debaixo de uma visão que é liderada com muito zelo, com muita excelência. Eu acredito que você pode ver isso, né, nas marcas dessa casa, dessa comunidade, se você caminha conosco. Você sabe o quanto nós somos zelosos em nos organizarmos, em nos prepararmos, em dedicarmos excelência em tudo que a gente toca, coloca as nossas mãos. Você sabe, você que é membro, você recebe o calendário anual em dezembro do ano anterior. Dezembro de 2024, nós mandamos o calendário inteiro de 2025. Nós somos organizados. Tanto que havíamos nos preparado. Setembro vai ser. Só que acima da nossa organização existe a nossa obediência ao Senhor. A gente se organiza porque a gente acredita que o reino de Deus é um reino organizado. E que Deus atua na organização também. Mas a palavra final sempre é dele. Tudo estava organizado por nós para setembro. Mas Deus veio e fez acontecer no momento certo. E era necessário, meus irmãos. Era necessário e já estava tudo pronto. Sabe, hoje eu estou aqui não para um culto de transição, estou para um culto de envio, porque a transição já aconteceu. Eu preciso que o seu coração esteja conectado a isso. Tanto para que você tome posse dessa nova estação, para você atravessar esse Rio Jordão, né, para você entrar nesse novo tempo, para você avançar junto com essa comunidade, para essa terra prometida, para essa estação que o Senhor tem para nós. Mas para que você também possa abençoar a nossa ida, para que você possa abençoar o nosso envio, para que você possa ser grato ao Senhor por tudo que a gente viveu até aqui, mas para que você também seja um encorajador para nós. Nós queremos ser plantados num lugar onde a gente vai alcançar pessoas que não foram alcançadas ainda. Assim como estivemos dispostos a vir aqui, porque um dia uma igreja local lá no Rio de Janeiro também nos liberou. Na época era a Igreja United Vila da Penha. Hoje nós podemos viver tudo que nós vivemos aqui com vocês. Assim também existe um novo povo clamando por salvação, e nós levaremos essa mensagem de salvação até eles. Precisamos da sua oração, da sua intenção, da sua conexão com todo esse propósito envolvido aqui, amém? Glória a Deus. Por fim, quero falar um pouco sobre o outro lado do Jordão. Deus já havia preparado tudo, Deus já havia levantado Josué. É chegado o tempo da travessia. E em Josué, no capítulo 3, versículo de número 5, a Bíblia diz que Josué ordenou ao povo: santifiquem-se, pois amanhã o Senhor fará maravilhas entre vocês. Esse versículo é dito na véspera da travessia, quando Israel ainda não via nada. O Jordão estava diante deles e o Jordão estava cheio. Canaã era uma terra ocupada. As cidades estavam fortificadas e permaneciam, num ponto de vista natural, intransponíveis aos olhos humanos. Mas Josué chama o povo para se preparar.
porque Deus tinha algo reservado no outro lado do rio, que eles ainda não enxergavam. Sabe, eu sei, meus irmãos, que quando nós falamos pela fé sobre uma estação futura, que essa igreja vai viver de grande colheita, de uma grande explosão para a glória e honra de Jesus, para dissipar as obras de Satanás nessa terra, talvez você olhe para isso e não consiga se apropriar, porque os seus olhos não estão vendo essas coisas. Mas saiba que antes de nós chegarmos aqui, nós já orávamos por coisas que também não víamos, mas que pela fé nós pudemos pegar, nos apropriar. Você é a resposta de oração. O chão que você pisa é a resposta de oração. A cadeira que você senta, ela foi gerada em fé. Essa comunidade, ela foi gerada pelo Senhor, mas apropriada por nós pela fé. Você precisa se apropriar hoje dessas promessas. As promessas do Senhor, elas são sempre maiores do que nós podemos pensar, pedir ou imaginar pelo poder de Deus que opera em nós. Mas você precisa ter predisposição para tomar mesmo sem ver. Isso é fé. Quando chegarmos diante do Senhor, não precisaremos de fé. Porque a fé é a certeza do que não vemos. Se nós precisamos de fé, é justamente para aquilo que a gente não vê. O povo não estava vendo. As promessas estavam estabelecidas, mas o povo ainda não estava vendo. O Jordão estava pela frente, estava cheio. Existia um exército forte do outro lado. Mas as promessas estavam de pé. E eu quero te chamar nessa manhã, em nome de Jesus, para você se apropriar das promessas do Senhor, para essa comunidade e também para a sua vida pessoal. Porque eu creio que o Senhor não te trouxe aqui apenas para que você possa se envolver nessa comunidade e desfrutar do que é uma vida de comunhão. Não que isso seja pouco, mas o Senhor te trouxe aqui para te transformar também e te enviar como um libertador, assim como Moisés foi, mas para alguém para trazer essa mensagem de uma promessa de Deus, que Ele enviaria alguém para libertar todo o povo. Ele enviaria um libertador que agora nos tornaria completamente livres do poder do pecado, de que Ele enviaria alguém, um descendente que pisaria a cabeça da serpente. Alguém que já estava morto desde antes da fundação do mundo, mas que agora a promessa veio, se materializou, andou entre nós, morreu e ressuscitou no terceiro dia, voltou aos céus, voltará para nos buscar. Meus irmãos, o mundo precisa saber, esse caos, ele é uma evidência da volta de Jesus. Nós estamos prestes a passarmos pela travessia mais maravilhosa das nossas vidas. Viveremos eternamente com o Senhor. Em breve Ele voltará para nos buscar. Mas tem gente do lado de cá do rio que ainda não sabe disso. Você é um encarregado pelo Senhor como um porta-voz para levar essa mensagem de reconciliação. Uma mensagem que constrói as pontes para essa travessia para uma vida eterna. Tome isso como algo que é entregue pelo Senhor como um chamado pessoal para você também. Leve essa mensagem de reconciliação para sua casa, para o seu trabalho, para o campo de influência que o Senhor tem te dado hoje. Esse é um lugar de preparação. É como um acampamento, aonde o exército está recrutado para ouvir as instruções do Senhor, para que a gente possa voltar lá, convicto de que o Senhor fará maravilhas em nosso meio. Nosso campo missionário é lá fora. E aqui fora existe um bairro que vai continuar sendo alcançado para a glória e honra de Jesus. Nós apenas começamos o nosso trabalho aqui em Bela Vista. Nós passamos pela obra de fundamentação, nós construímos uma base. E essa base está sólida, a igreja é saudável. Agora a gente pode construir além. Tudo que nós construímos até aqui foi o nosso teto, para mim e para minha esposa. Mas será o chão para essa igreja construir algo ainda maior. Sabe quando você passa numa obra que está em construção, você vê apenas os tapumes. Você não consegue ver o que está acontecendo do outro lado e você passa dias após dias ali e parece que nada está acontecendo, porque na verdade eles estão cavando para baixo. Eles estão construindo uma fundamentação. E essa obra, essa parte da obra talvez seja uma das mais demoradas, mas ela é quem sustenta todo o resto. Cristo Jesus foi muito bem fundamentado aqui. E toda obra que será feita a partir daqui será acima de uma sólida
construção, uma sólida base. E essa é a garantia de que essa obra será extraordinária. Quando esse prédio começar a ser levantado agora, numa velocidade extraordinária, as pessoas passarão e verão, meu Deus, parece que foi rápido. Sabe quando você passa na construção de um prédio, e aí você passa vários dias, parece que nada está acontecendo, de repente, você passa e já tem um prédio ali alto, você fala, meu Deus, como foi rápido. Não foi rápido. É que houve um tempo de construção da fundamentação. Agora, aonde a parte visível toma forma, parece que foi rápido. Mas o Senhor esteve construindo a cada dia aqui uma base sólida para essa gloriosa construção. Eu vou me alegrar tanto, assim como já tenho me alegrado em olhar para cá e ver o fruto que o Senhor tem dado aqui nessa casa. Porque eu sei que são frutos duradouros, são frutos verdadeiros. Essa comunidade tem buscado praticar o que Lucas escreve em Atos, a respeito da comunidade do primeiro século. A Bíblia diz em Atos, no capítulo 2, verso 42, que eles perseveravam no ensino dos apóstolos, na comunhão, na oração, no partir do pão. E no final desse relato, após a palavra salientar para nós, deixar uma evidência a respeito da obediência dos discípulos, a Bíblia diz no verso 47 que Deus ia acrescentando dia após dia aqueles que iam sendo salvos. Eu tenho certeza que eu vou me alegrar muito em olhar para o campus do Bela Vista e ver essa comunidade crescendo de forma saudável, desfazendo as obras de Satanás, libertando os cativos. Eu tenho certeza que cada vez mais e mais famílias serão restauradas, enfermos serão curados, as pessoas entrarão aqui cativas e serão libertas pelo poder do Evangelho de Cristo Jesus. Aleluia. Tudo para a glória e honra do nosso Senhor. Meus irmãos, a missão não para. Do outro lado do Jordão existem promessas maravilhosas. O cajado até muda de mãos, mas ele também permanece nas mãos de Deus. Ele muda de mãos humanas, mas nunca sai das mãos do Senhor. Pastores, quero chamar vocês a ficarem de pé aqui, por gentileza. Eu quero apenas ler um texto para vocês. Assim como o Senhor encoraja... Deixa eu tirar de lado. Assim como o Senhor encoraja Josué, depois que ele antes dele entrar na terra prometida, tem o trecho que nós lemos aqui agora há pouco, em Josué no capítulo 1, verso 1 ao 9. Tem um momento, antes da partida de Moisés, que ele chama Josué. Está lá em Deuteronômio, no capítulo 31, versículo de número 7. E a Bíblia diz assim: então, enquanto todo Israel observava, Moisés mandou chamar Josué e lhe disse: seja forte e corajoso, pois você conduzirá esse povo à terra que o Senhor jurou a seus antepassados que lhes daria. Você a dividirá entre eles e a entregará como herança. Não tenha medo nem desanime, pois o próprio Senhor irá adiante de vocês. Ele estará com vocês e não os deixará, nem os abandonará. Uma igreja saudável, em transição, ela sabe honrar os líderes que os trouxeram até ali, mas ela também sabe honrar aqueles que estão chegando para levá-los adiante. E diante de toda a igreja, essa transição ela já aconteceu, mas eu quero mais uma vez, e pela última vez nesse fechamento de ciclo, endossar a liderança deles. Não tenham medo, foi o Senhor quem escolheu vocês. Foi o Senhor quem levantou vocês. Foi um privilégio muito grande apenas ser usado como uma ferramenta de auxílio mesmo, nesse tempo, para encorajar vocês, para levantar vocês, para termos conversas difíceis muitas vezes. O Senhor é com vocês, não tenham medo. Quando nós olhávamos para nós mesmos, a gente também duvidava da nossa própria capacidade, e é bom
Porque quando a gente reconhece que a gente não é capaz, a gente pode depender do Senhor. No nível em que a gente precisa para ver o poder dele operando através da nossa dependência. Não tenho medo. Não tenho medo, é o Senhor quem vai fazer acontecer essa obra dele. Sejam obedientes. Sejam obedientes. Sejam atentos à voz do Senhor, mas essa obra vai prosperar. E nem vai ser por causa de vocês. Assim como nunca foi por nossa causa. Essas pessoas sabem disso. E elas estão com vocês. Amém, igreja? Amém. A Luma está no colo da Mari? Tá, né? Ela está dormindo. Tudo bem. Ela vai acordar, pode deixar ela, bebê. Ela está com febre, né? Amém. Nós amamos muito vocês. Nós somos gratos por todo esse tempo de amparo de vocês com a nossa vida. Continuaremos amparando vocês como amigos, como irmãos na fé. Essa não é uma despedida. É apenas um encorajamento para vocês. Vocês são amados, vocês são escolhidos pelo Senhor. E essa igreja está com vocês. Amém? Nós amamos muito vocês. Muito vocês. Eu quero convidar toda a liderança a ficar de pé. Se for possível, venham aqui à frente apenas para nós sermos gratos a vocês também. E toda a equipe pastoral, por favor. O louvor pode subir. Quer dizer, o pastor Patrick não precisa, né? Mas o louvor pode subir. Então não dá. Pode vir toda a liderança aqui. Pode ficar assim do jeito que está, gente. Amém. Igreja, você quer subir aqui? Igreja, eu quero que vocês reconheçam também o trabalho de toda a equipe pastoral e de toda a liderança dessa casa. Eles são reflexos do trabalho também dos pastores Vinícius e Karen. Fiéis, servos exemplares. Eu olho para o rosto de muitos aqui e me lembro também do dia que cada um de vocês chegaram até aqui. Obrigado por todo o tempo, obrigado por cada momento, obrigado por suarem junto com a gente em dias difíceis, obrigado por se alegrarem junto conosco nos dias felizes. Eu sei que todos vocês só puderam permanecer firmes, fiéis dessa forma, porque vocês sabem que o Senhor é o motivo de tudo. O Senhor é o centro de todas as coisas, é por causa dele que nós fizemos tudo isso. E em vários momentos, e assim também vai ser na continuidade disso, nós precisaremos nos lembrar do porquê. Quantas vezes a gente começava a nossa reunião de liderança, gente, hoje a gente vai falar do porquê a gente está aqui. Muitas vezes, talvez mais de 50% das reuniões de liderança foi com isso. Mas é porque se a gente se esquece do porquê a gente faz o que faz, a gente perde o nosso coração na essência do propósito. Mas quando a gente mantém os nossos olhos fixos no autor e consumador da nossa fé, nós somos lembrados do porquê a gente gasta a nossa vida para Ele. Eu sei que é muito contraditório quando os nossos pensamentos são pegos tentando fazer conta, né? Com o que a gente está fazendo e o que a gente, entre aspas, está recebendo. Porque naturalmente falando, se nós empenhássemos em qualquer outra coisa o tempo que a gente empenha na obra do Senhor, naturalmente falando, isso daria muito mais lucro. Só que quando a gente se lembra do porquê a gente faz o que a gente lembra que a recompensa é incomparável, porque a recompensa é eterna, e é o próprio Senhor. Nós não fazemos para receber algo, fazemos porque um dia Ele entregou a sua vida por nós. Fazemos porque já temos tudo. Ah, meu Deus, viver com Jesus e gastar a nossa vida por Ele é para quem teve uma revelação acima de uma revelação natural e humana. Essa é uma revelação dos céus. Eu oro que vocês continuem com seus corações centrados no propósito principal. E esse propósito principal não tem a ver com homens,
tem a ver com Cristo. Igreja, eu quero que todos saibam que adiante desse exército vai uma liderança pronta para morrer por Jesus. Mas não apenas para morrer como um mártir, se uma bala atingir a sua cabeça, mas para morrer todos os dias, sacrificando a sua vida pela obra dele. É fácil a gente pensar que a gente está disposto a morrer por Jesus, mas é um pouco mais difícil morrer por ele todos os dias, renunciar todos os dias, escolher todos os dias. Eles estão pagando um preço para liderar o caminho, e esse preço, ele é alto, mas é incomparável quando comparado ao preço que Jesus pagou por eles. É por isso que eles sabem, Jesus pagou o preço por todos nós. Vocês têm uma liderança fiel e perseverante no propósito. Obrigado por cada momento, obrigado por toda a estação, obrigado por serem fiéis e perseverantes nessa obra. Foi uma honra caminhar com vocês em toda essa estação até aqui, e vai ser uma honra poder continuar apreciando o avanço dessa obra através da vida de vocês também. Amém? Eu quero convidar todos vocês a ficarem de frente para a igreja, por gentileza. Eu quero convidar toda a igreja a ficar de pé agora no seu lugar. Eu quero orar em agradecimento por tudo aquilo que o Senhor fez através de nós até aqui. Vamos orar especialmente também por esses líderes que seguirão adiante essa batalha juntamente com vocês, amém? Estenda suas mãos, em nome de Jesus, Pai, nós agradecemos por esse dia. Obrigado, Senhor, por levantar homens e mulheres que não temem nada mais do que temem ao Senhor. Porque eles são tementes ao Senhor acima de todas as coisas, eles estão aqui. Eu oro por toda a membresia, eu oro por toda a liderança, eu oro por todos os pastores dessa casa. Pai, pelo poder e autoridade do nome de Jesus, nós temos convicção de que o Senhor continuará fazendo essa obra prosperar. O Senhor continuará fazendo, Senhor, aquilo que só o Senhor pode fazer. Eu oro por unção, eu oro por sabedoria, eu oro por capacitação sobre cada um dos seus filhos, Senhor. Pai, abençoe eles, faça-os prosperar na sua obra. Eu oro pelo seu poder, pela sua graça, pelo seu favor sobre cada um deles. Eu oro, Pai, em nome de Jesus, por uma nova medida, uma nova medida, uma nova medida, uma nova medida. Recebam em nome de Jesus uma nova medida para um novo tempo. O Senhor ainda tem reservado o melhor para essa casa, para essa comunidade. Em nome de Jesus, existe uma terra preparada, um lugar onde vocês entrarão em breve. Tomem posse agora em nome de Jesus dessas promessas. Em nome de Jesus, Senhor, abençoe-os, Pai. Prive-os do mal, livre-os de todo mal, Pai. Proteja-os dessa caminhada. Nós agradecemos a Ti, engrandecemos o Seu santo nome. Tu continuarás sendo o centro, a razão, o motivo da nossa reunião. Jesus, que nessa nova estação o Senhor continue sendo exaltado, que a obra da cruz do Calvário continue sendo o alvo, o motivo central da nossa reunião, para que mais e mais pessoas conheçam a Ti e deem glória e honra ao Teu santo nome. Em nome de Jesus, nós Te agradecemos, Senhor. Você pode aplaudir esses homens e mulheres de Deus, pode aplaudir o Senhor. Aleluia. Agradecemos a Ti, Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Meus irmãos, muito obrigado por cada momento, muito obrigado por cada dia, cada estação, cada evento, cada mesa, cada gabinete, cada oportunidade de ouvir das suas questões. Inclusive, minha esposa esteve aqui falando hoje na reunião de voluntários: eu quero novos problemas, eu estou pronta para o novo, eu quero... Gente, mas nós somos muito gratos, inclusive, por partilharmos os problemas, as dificuldades, por termos acesso aos seus corações e podermos iluminá-los com a luz do Evangelho. Obrigado, nós amamos muito cada um de vocês e essa casa de todo o nosso coração. Quero agradecer também aos meus pais, especialmente, por estarem aqui nessa manhã, nesse momento muito especial para nós. Vocês sabem que nós somos uma família missionária, estamos distantes de casa
há alguns anos. Não é fácil criar a nossa filha, constituir a família longe do nosso berço familiar, mas eles sempre estiveram nos sustentando em oração, quando possível sempre estando aqui. Eu quero agradecer a vocês e também dizer que o fruto que hoje nós podemos apreciar aqui tem a semente de vocês também, semeando em dar-nos a liberdade de virmos, de sustentar-nos com as suas orações. Obrigado por cada semente. Aqui tem fruto da semente de vocês também. Amamos vocês. Amém? Igreja, é isso. Nós estamos indo para um novo tempo. Eu oro que você seja conduzido pelo Espírito Santo nessa nova estação aqui no Bela Vista também. Nós não somos donos de ninguém. Então nós sabemos que nessa nova estação existem algumas pessoas indo para essa nova obra também. Mas eu quero apenas deixar um conselho, que acima de tudo você seja guiado pelo Espírito Santo em tudo. Guiado pelo Espírito Santo. Se Deus te plantou aqui nesse lugar, é porque tem um propósito envolvido para você aqui. Nós estamos indo para um outro lugar. A Igreja United está alcançando um novo território, com um propósito específico para alcançar um povo específico. Seja muito sensível à voz do Senhor. Essa casa precisa de você aqui, assim como precisa também das pessoas que o Senhor está direcionando para esse novo tempo também. Mas, acima de tudo, eu oro que cada um permaneça na direção que Deus tem lhe dado. Essa é a minha oração, nosso agradecimento em nome de Jesus.